Quem está conosco hoje é a nossa irmã Jéssica. Para você, tá? Até às 19. Deixa eu ter espaço daqui. Aqui sempre que eu confio. Tá, tô passando aqui. Olá, gente, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? É bom estar aqui com vocês. Da última vez que eu estive aqui, eu acho que inclusive foi numa fala do Sandoval, meu marido. E aí algumas pessoas perguntaram, você volta esse ano? Eu falei, não, volto mais não. Aí a Érica me buscou, ela tá assim, Jéssica, vem no dia 15. Eu falei, não, Érica, eu vou viajar. Aí ela falou, Jéssica, vem no dia 15. Estou aqui com vocês no dia 15. Pessoal, a proposta de hoje é a gente falar sobre comunicação. Eu vou primeiro fazer um tratado com vocês. A Érica falou, guardem os telefones, desliguem. Eu vou usar o meu telefone. Eu prometo que eu não estou vendo o WhatsApp. É para eu poder ver os slides, sem ter que ficar olhando para ele toda hora. Tudo bem? Então esse é o meu compromisso com vocês. Pronto. Qual que é a nossa proposta? Falar sobre a importância da comunicação na família. E aí eu achei interessante, porque quando eu pensei nesse estudo, como a Érica me convidou de última hora, vamos dizer assim, ela falou, o tema é livre, você escolhe o tema que você quiser trazer. E aí eu havia preparado esse estudo para a FAM. A FAM é a área da família da União Espírita Mineira. E aí eu tinha sido provocada sobre esse tema uns 6 meses atrás. E aí tem mais ou menos 2 semanas que a gente fez esse estudo. E aí o que é interessante? Quando a Érica me convida, eu falei, vou aproveitar o estudo que eu já tenho. E eu trouxe ele. E aí a gente começou a refletir uma questão interessante na casa que eu frequento, que é a Sociedade Espírita Maria Nunes, que a gente está num momento muito propício para falar de comunicação e de família. Por quê? Está chegando as festas. Daqui a pouquinho a gente está no Natal, não é? Daqui a pouquinho a história do salpicão, o peru que a gente assa. E aí vem um detalhe muito importante. Esse geralmente é um momento de muita felicidade para a maioria de nós. É o momento que a gente reencontra as nossas pessoas queridas. Só que, dentre as pessoas queridas, tem as pessoas desqueridas. Não tem ou se tem? Tem aquele tio que você não aguenta. Tem aquela prima que você não consegue nem olhar para a cara. Tem aquela cunhada que você fala, como que meu irmão casou com essa mulher? E tem coisa pior, tem gente que não quer ver a mãe, que não quer ver o pai. E aí esses momentos de festa, eles nos obrigam a estar com essas pessoas. E aí a gente vai ampliando. Tem a festa da empresa, o churrasco de não sei quem. E aí a gente começa a ter que comunicar com uma série de pessoas. E aí às vezes um momento, que era para ser um momento de festa, vira um momento de briga, vira um momento de ódio, vira um momento de falsidade. Que às vezes você mantém o sorriso, mas dentro do coração a coisa está totalmente diferente. Então tudo isso para dizer que eu fui convidada pela Érica para estar aqui, o tema era livre, e a gente vai falar de comunicação, mas eu acho que foi totalmente providencial. Que a gente está aí mais ou menos há 40 dias das festas do Natal, e eu acho que é um momento essencial para a gente conversar sobre a importância da comunicação na família. Tudo bem? Ó, agora como eu não vou mais olhar os slides, eu vou confiar em vocês. Passou? Ótimo. Vamos embora. Eu trouxe aqui para a gente começar um trecho bíblico de João. João, capítulo 1, os versículos são de 1 a 4 e o versículo 14. Esse é um versículo, essa é uma passagem muito conhecida, que a gente vai falar, no princípio havia o verbo. E aí eu acho, a gente lê essas coisas, a gente ouve essas coisas, e às vezes a gente ouve, repete, e muitas vezes não reflete sobre aquilo que está sendo dito. Então eu vou ler alguns trechos para vocês, nos slides eu destaquei algumas partes, mas a gente vai lendo juntos para a gente começar a compreender certas coisas. Então vamos lá. No princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a
vida, era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e tabernaculou. Tabernaculou é morou, residiu. E tabernaculou entre nós. E contemplamos a sua glória, semelhante a de unigênito junto do Pai, pleno de graça e verdade. E como eu havia dito, é muito comum que a gente leia essa parte. No princípio havia o Verbo, e o Verbo se fez carne. E aí, por que eu trouxe aqui para a gente começar esse trecho de provocação? Nós perdemos a importância, a gente deixa de perceber a importância que a palavra tem. O verbo aqui é a palavra. A gente não fala, e Deus criou o mundo em 7 dias. E ele falou, faça essa luz, e a luz se fez. Não é que nem eu, nem vocês aqui, a gente vai criar o mundo. Não é essa a pretensão. Porém, a gente cria a realidade onde que a gente está. E essa realidade se faz por meio da palavra. Aí lembra que eu comecei comentando da festa de família, que você encontra aquela tia que você não gosta? E por muitas vezes, a palavra que sai da sua boca não é uma palavra boa. Você não vai criar um mundo em 7 dias. Você não vai fazer que se crie os mares e as águas. Mas você está criando um ambiente de discórdia. E nós somos responsáveis por isso. Vamos continuar. Aqui a gente começa a falar da ideia à fala. Da ideia à fala. Eu vou explicar porque quando eu disse aqui, e a importância do verbo, por isso o versículo bíblico, mas eu quero demonstrar para vocês que antes da fala, da comunicação, ela passa por um processo que vai gerar a fala, a ação de fato. E aí a gente tem que fazer um acordo aqui antes da gente continuar. Quando eu falo de comunicação, eu não estou falando só da palavra que sai da minha boca. Eu estou falando de uma série de coisas que compõem a palavra. Se eu começar a falar assim, muito desanimada, mesmo que a mensagem seja a mesma, o resultado é diferente. Se eu começo a falar assim, muito alto, mesmo que a mensagem seja a mesma, o resultado é diferente. Se eu começo a falar assim, agachadinha, escondida, mesmo que a mensagem seja a mesma, o resultado é diferente. Que exemplo que eu uso sempre para demonstrar isso? Mulheres, isso é mais recorrente com a gente. Você entrou naquela loja, a vendedora está de cara feia, mas ela tem que te atender. Aí você entra e ela fala assim, ô meu amor, vem aqui que eu vou te mostrar essa blusa. Você tem plena certeza que aquele ô meu amor não é sobre amor. Então, não importa se o que sai da minha boca parece bom, se ele não é bom de fato. Tudo bem? Então a gente tem um combinado até aqui. A palavra é extremamente importante, mas a comunicação não se faz só do que sai da minha boca. Depende de como eu ajo, de como eu falo, a altura da minha fala e de como eu me comunico. Tudo jóia? Tá passando, né? Vamos lá. Para a gente falar desse tema, eu fui trazendo um livro que chama Moldando Pensamentos. Esse é um livro, ele é de psicografia do seu João Muniz Maia, que é o fundador da casa que eu frequento. E o espírito que fala nesse livro é o espírito Miramês. E aí, por que eu trago esse livro? E se eu não me engano, já é a 2ª ou 3ª vez que eu trago ele aqui em estudos. Porque quando a gente lê trechos, igual aquele primeiro trecho que eu trouxe da Bíblia, é lindo, não é? Aí o verbo se fez carne, e o verbo estava em tudo, e o verbo era Deus. Isso é belíssimo. Contudo, portanto, entretanto, todavia, tem hora que a gente precisa do óbvio. Eu quero saber assim, como que eu faço isso? Como que eu ouço fulano? Como que eu falo com ciclano? E aí, essa é a grande vantagem desse livro, Moldando Pensamentos. Ele é direto. Você abre o capítulo e ele fala como ouvir, como falar, como moldar o seu pensamento. Então, geralmente, esse é um livro que eu gosto de trazer em estudos, porque eu acho que ele tem a praticidade que a gente precisa. Tudo bem? Esse primeiro trecho que eu vou trazer para vocês é de um trecho que chama Aprendendo a Pensar. A partir de agora, eu não vou ler os textos todos, porque senão meu tempo vai embora dos textos. Eu não vou poder contar casos, que é a parte que eu mais gosto. Então, eu vou ler os trechos em destaque e aí a gente vai caminhando juntos. Depois, se alguém tiver interesse em receber a apresentação, para poder ler tudo, ter referência,
eu deixo com a Érica e ela pode distribuir tranquilamente. Tudo bem? Vão lá comigo. Primeira parte, eu aprendendo a pensar. Nesse trecho aqui, qual que é a questão e por que eu trouxe ela e o que eu quero destacar? Primeiro eu quero beber água, depois a gente continua. Aqui, deixa eu fazer um combinado com vocês. Pode conversar, tá? Pode falar comigo. Não conversa entre si, que eu sou curiosa. Aí eu fico querendo saber o que vocês estão conversando. Mas pode vir conversando, pode vir intervindo, trazendo caso, eu acho ótimo. E eu aproveito para beber água nessa hora. Então, assim, pode comunicar junto comigo. Vamos lá. Esse capítulo eu aprendendo a pensar. E aí eu trouxe ele porque qual que é a questão? Lembra que eu falei, gente, reconheçam a importância da fala, reconheçam a importância do verbo. Mas eu quero demonstrar aqui que a fala, o verbo, ele começa no pensamento. E aí esse trecho ele vai dizer pra gente: o nosso pensar dispõe de uma força imensurável. Ele filtra nossas ideias e, posteriormente, nossas ações. Não sejam desequilibradas e tampouco sem o amor e a razão. A palavra, em determinadas situações, tem um poder muito maior do que certas atitudes. Ela é capaz de atingir, sem alarde, o íntimo do indivíduo. Devemos estar atentos, alertas, buscando sempre o equilíbrio interno. E aí a gente vai chegar aqui. A boca fala do que o coração está cheio. Eu não sei quem aqui tem convívio com criança, mas esse é um trecho de uma musiquinha muito bonitinha de crianças. Ela fala, a boca fala que o coração está cheio. Está cheio. E essa é uma musiquinha muito bonitinha, muito didática, que ela é a representação de um trecho bíblico, que a gente vai ler daqui a pouquinho, mas ela tem uma importância extrema. Porque até agora eu já falei com vocês. Falar é muito importante. O que sai da nossa boca é muito relevante. Já combinamos uma outra questão. O que a gente fala, não importa se aquilo está diferente do que eu estou sentindo. Não importa se eu falo, querida, meu amor, se na verdade o que eu estou sentindo é raiva ou tristeza. E aí a terceira coisa que a gente combinou é que a fala começa no pensamento. Então por isso que eu trouxe aquele primeiro trecho. O mais importante é o cuidado que eu penso para conseguir que a minha fala seja de acordo, seja afetuosa. E aí esse trecho aqui faz todo sentido, porque a boca fala do que o coração está cheio. Qual que é a questão? E aí lembra que eu falei assim, bem no comecinho, da falsidade? Às vezes a gente consegue segurar o sorriso. Você está ali, é Natal, é festa da família, seu chefe, quem quer que seja. Você segura aqui e fala, eu vou ser educado, eu vou ser educado. E aí você tenta sustentar o tempo inteiro esse lugar de afeto. Só que não é de verdade, porque seu coração está cheio de outras coisas. E aí, por mais que eu fale, querida, meu amor, você sabe que não é querida. Fala assim, tem um negócio estranho essa pessoa, ela fala assim, não sei, tem um negócio engraçado. Vocês já passaram por isso? A pessoa está ali sorrindo, e ela está bem vestida, e fala, tem um negócio tá ruim. Geralmente é isso, o coração está cheio de coisa errada e a boca está falando, mas ela está falando outra coisa. E aí a gente prossegue, e aí aqui a gente vai entender, e esse aqui eu vou ler inteiro, porque essa passagem bíblica também é outra que a gente vê e lê com recorrência, e às vezes a gente não percebe o nível da importância e do puxão de orelha que a gente toma nela. A gente está em Mateus, o capítulo é 12, os versículos são de 33 a 34, de 36 a 37. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e seu fruto deteriorado. Pois, pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. É esse trecho. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Pois
A partir das tuas palavras serás justificado, e a partir das tuas palavras serás condenado. E aí vem aquela parte interessante que eu falei. Todos nós, em algum momento, eu acredito, principalmente quem tem alguma origem cristã, algum costume com a Bíblia, a gente já viu isso. A árvore se reconhece pelos frutos. Da árvore boa se dá bons frutos, da árvore má se dá maus frutos. Só que a parte que eu gosto é a parte que a gente caminha. A gente pensa que é Jesus Cristo falando isso, tá? Jesus Cristo, aquela pessoa que a gente sabe, plena, que teve paciência, que na cruz falou, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí ele vem caminhando e ele fala, da árvore se conhece os frutos. E aí, de repente, ele vem e fala, raça de víboras, cobra, alguma coisa que é perigosa. Ou seja, ele está dando uma bronca. Ele virou para mim e para você e falou assim, raça de víboras. E aí ele continua. Como podeis dizer coisas boas sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. E aí aqui, gente, esse negócio assim, se eu tivesse que parar de falar agora, mas eu não vou parar, porque tem muito para falar ainda. Mas se eu tivesse que parar de falar agora, eu queria que vocês levassem essa passagem, essa parte. A gente está numa jornada espiritual, numa jornada espírita, principalmente nós espíritas, a gente reconhece a importância da evolução. A gente está aqui para evoluir, para sairmos de pessoas com as inúmeras dificuldades que nós temos, cada um de nós, senão a gente não estava aqui nesse mundo de provas e expiações. Então todos nós estamos com as nossas dificuldades, com os nossos desafios. Mas a gente vem para traçar essa jornada de evolução. Mesmo nós, espíritos encarnados, aos espíritos desencarnados, estamos todos no mesmo processo. Ok? Então eu estou querendo dizer que todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito. Ninguém aqui é uma árvore 100% boa. Sinto dizer, ninguém aqui é uma árvore 100% boa. Porém, Jesus Cristo dá um puxão de orelha aqui muito interessante, porque ele fala assim, como pode você dizer coisas boas se o seu coração é mau? E aí, por que essa chamada é muito importante? Eu não trouxe essa passagem em texto, e eu vou contar nas minhas palavras, mas a gente vai se entender. Sabe aquela passagem, Jesus está caminhando com os discípulos, e aí ele passa por uma árvore bonita, cheia de folhas, mas ela não tem fruto. E ele fica muito bravo, e ele fala que a árvore seca, e a árvore seca. E aí a gente vira e fala assim, mas que coisa estranha, a árvore estava bonita lá, fazendo nada, não fez nada com ninguém, por que ele mandou secar a árvore secou? Por quê? Porque a árvore, ela estava sendo falsa. Ela não falava, mas ela estava com uma cara bonita, com folhas lindas, mas ela não dava fruto. Ela era falsa. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas tendo o coração mau? E aí você vai me dizer assim, então tá, Jéssica, então a partir de agora eu não vou falar mais nada. Eu vou fechar minha boca, já que meu coração ainda está em processo, e eu não falo mais nada, eu não vou em lugar nenhum. Claro que não. Porque a gente sabe que o nosso processo de melhoramento, de evolução, é através da caridade. Caridade é amor em exercício. Ou seja, como eu passo de árvore má para uma árvore boa? Exercitando. Logo, a gente vai falar, a gente vai praticar. Vai ser perfeito? Não. Mas a gente vai caminhar. Contudo, é muito importante que a gente seja capaz de reconhecer que muitas vezes o nosso coração não está preenchido com as melhores coisas. E aí, melhor do que a gente fingir ser árvore bonita, cheia de folhas, que não dá fruto, é a gente gastar energia em melhorar a nossa árvore. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui eu fiz um esqueminha para falar daquela questão que eu disse, que a palavra, a ação, ela começa antes dela virar palavra e ação. Eu coloquei aqui um círculo que vai lá assim, ó, fatos, ideias, pensamentos, ações. Fatos, ideias, pensamentos e ações. Eu vou explicar isso para vocês de uma forma muito simples. Acordei de manhã, estou saindo da minha cama, ainda estou com sono, está escuro, e eu chutei a beirada da cama.
Dói pra caramba. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas dói. Dói, dói, dói. Na hora que dói, isso é um fato. Chutei para a cama. Na hora que dói, eu tenho certeza, ou quase certeza, que ninguém aqui vai pensar assim, nossa, que delícia! Oh, que cama legal! Bom dia! Geralmente esse é o espaço da ideia. É aquela coisa que vem automática na sua cabeça. Na hora que você chutou a beirada da cama, geralmente o que vem na sua cabeça, eu não posso falar aqui, porque geralmente é um palavrão. Ok, é o que acontece. Esse é o espaço da ideia. O próximo passo seria o pensamento. E aí, nessa hora, você começa a ter um raciocínio. E aí você vira e fala assim, mas também eu sou lerda pra caramba, né? Essa cama tá aqui há não sei quanto tempo, tem 20 anos que eu durmo nesse quarto, e até hoje eu levanto e chuto esse negócio. Foi como acendo a luz. Pensamento. Essa é a próxima parte, essa é a parte onde eu começo a ter algum nível de raciocínio. E aí, o meu pensamento vira uma ação. E aí pode ser que eu dou um grito, ai! Pode ser que eu dou um grito, nossa, que situação complicada, nossa, que dia difícil. Ou pode ser que eu simplesmente vou falar, é para eu ficar mais esperta. Essa é a parte da ação. Ação pode ser uma fala, ação pode ser uma cara feia, ação pode ser diversas coisas. Por que isso é extremamente importante? Vamos trazer outro caso. Para quem dirige ou para quem às vezes está do lado de alguém que dirige, é muito comum você estar ali no seu carro, dirigindo, está na sua via, tudo bonitinho, de repente vem um carro cortando todo mundo lá atrás, ou uma moto cortando todo mundo, aí de repente ele te corta, te fecha, você joga o carro, você freia, e aí nesse momento temos um fato. Aconteceu, você estava dirigindo, alguém te fechou, ok? A primeira ideia que vem na sua cabeça, geralmente não vai ser, nossa, que motorista legal, está me fechando aqui no trânsito, que situação diversa. Não é assim que funciona geralmente. Geralmente o que vai vir na sua cabeça é um palavrão, o qual eu não posso falar aqui na casa espírita, ok? Essa é a ideia. A partir da ideia, a gente tem um pensamento. Algumas pessoas vão pensar, vou abrir essa janela e vou mandar essa pessoa ir para a casa da querida avó dele, descansar e comer uma fruta. Outras pessoas vão fazer coisas muito mais absurdas, como vão abrir o carro, vão tirar uma arma e vão matar a outra pessoa. Ok? Agora, essa é a questão e essa é a estratégia. O que a gente pode mudar não é o fato. O fato acontece. Problemas acontecem. Esse é o mundo de provas e expiações. Vamos passar por provas e expiações. É isso. Gente, se não está tendo problema, tem algo de errado, tá? Se você está no mesmo problema há muito tempo, você não está aprendendo. É para ter problema, e novo, e mais difícil que o outro. Porque isso é sinal que você está evoluindo. Então, problemas acontecem. Fatos acontecem. Ideias são automáticas. Você não vai passar por alguém que te fecha no trânsito e vai pensar, pessoa querida do meu coração, olha para você ver. Porém, no pensamento, a gente consegue mudar. Então, todo mundo que está aqui na casa espírita, não tem aquela fala bonita? A quem mais será dado, mais será cobrado? Se você está aqui, se você tem algum nível de consciência da palavra de Cristo, você sabe que você não pode abrir a janela e xingar essa pessoa. É o pensamento. Você não pode nem pensar em abrir a janela e xingar essa pessoa. E aí, esse seu pensar vai refletir numa ação. Meninas, tem um lugar do lado de cá e tem um aqui, se alguém está procurando um lugar. E tem um aqui também, ó. Pronto, vamos lá. Gente, eu já falei que eu sou curiosa, tá? Eu sou mega distraída, então se conversar eu presto atenção, se ficar olhando com uma carinha eu vejo, mas vamos lá que a gente está indo juntos e a gente está indo bem, estamos no bom horário, vamos lá. Eu estava querendo dizer que até esse momento dos fatos acontecerem, fatos acontecem e nós não temos controles. Fatos geram ideias, as ideias são automáticas. Chutei o pé da cama, ai, dói, não tem como eu controlar essa primeira reação. Porém, a gente entra para a fase do pensar.
E aí eu estava contando para vocês que quando a gente pensa, esse é o espaço que a gente começa a controlar. E aí eu fiz uma provocação. Se você tem algum conhecimento da palavra de Cristo, eu e vocês não podemos... Ei, tudo bem? Tudo jóia. Se eu e vocês conhecemos a palavra de Cristo, a gente não pode nem pensar em abrir a janela e ofender a pessoa. E aí, lá em casa, com a minha família, a gente criou uma estratégia ótima. A gente está no trânsito, vem alguém dirigindo em alta velocidade, te fecha, e aí vem aquela coisa, aquele palavrão que eu não posso dizer, mas aí na hora de pensar, a gente fala, deve estar com dor de barriga. Gente, você já teve dor de barriga? Você vai querer chegar no banheiro o mais rápido possível. Você vai fechar a pessoa no trânsito. Você começa a suar frio, você fala, não preciso chegar no banheiro. Logo, se a gente pensa, deve estar com dor de barriga, eu consigo não xingar essa pessoa depois. Porque eu já tive dor de barriga também. E eu já quis chegar no banheiro muito rápido. Então, qual que é a grande questão? O que a gente muda é como a gente pensa. E como a gente pensa vai mudar como a gente age. E aí eu consigo passar de gritar, de xingar o motorista ou chegar a uma situação extrema de matar a outra pessoa no trânsito para virar e falar assim, tomara que ele chegue no banheiro muito rápido, que ele consiga segurar. Ou se ele cagar nas calças, que ele caia pela mesma casa dele, não seja na rua. Que ele consiga sair do banco do carro, pelo menos. Percebe como muda e como a gente sai de um ato de raiva para um ato de caridade? É aqui que a gente muda. Diga. Gente, a Jaqueline trouxe um exemplo onde ela foi fechada no trânsito e aí ela tem uma reação de coração bom, de coração de amor, onde ela abriu a janela, mas ela abriu a janela para perguntar se a pessoa não tinha feito uma oração logo cedo. E aí a pessoa reflete e ela fala, me perdoa. E aí, Jaqueline, eu já amei muito, porque a última parte, a gente tem 5 partes. A gente está na primeira, está indo para a segunda, mas tem 5 partes. E a última parte a gente vai falar sobre a importância de orar, tá bom? Vamos caminhando. Só sei que nada sei. Viver é desafiante, descansaremos no Senhor. E aí, por que isso daqui, o que eu estou querendo dizer? Problemas acontecem. Viver é desafiante. Você quer descansar? Depois da morte. E aí, como espíritas, nós sabemos que depois da morte o trabalho continua. Então, você vai descansar numa jornada de evolução onde vidas e vidas, encarnações e encarnações, e espírito que caminha para a evolução. O meu pai trabalha, e eu trabalho até hoje, tá bom? Então, esse descanso que a gente pensa de ficar deitado eternamente em berço esplêndido, não acontece. E se acontecer, temos problema, porque você não está na sua jornada de evolução, ok? Jéssica, mas tem muita vassoura lá esperando. Oi? Muita vassourinha lá esperando. Aqui tem bastante, e o problema é que tem gente não querendo pegar a vassoura. Porque a vassoura não sobra, tá, gente? Lixo no chão querendo ser catado, não falta. Mas gente querendo pegar o lixo do chão, pegar a vassoura, varrer, ou a gente foge, né? Mas vassoura não falta. A gente volta de novo para o livro Moldando Pensamentos. A gente está de novo no trecho, no capítulo Aprendendo a Pensar. E ele vai dizer assim: o despir das vestes e a ruptura dos prazeres temporários, ou seja, tirar essas coisas desse mundo, sabe? Sair dos prazeres temporários, pro churrasco, para beber, ok? Parei com isso. Isso é bom? Parece? Nos deixam vacilantes em nossas ações. Eu acho isso tão assim, como eu diria, intenso. Porque, vamos dizer, vamos vir aqui comigo. Eu falo que, cara, eu me esforcei. Eu podia estar no pagode agora. Eu podia estar em casa vendo novela das 6. Eu podia estar no shopping passeando. Eu podia estar fazendo inúmeras coisas.
Mas eu vim para cá. Vocês vieram para cá. A gente está aqui falando de doutrina espírita, a gente está estudando. Ou seja, a gente fez essa parte. Eu despi das vestes e eu rompi com os prazeres temporários, prazeres desse mundo que passam. Aí você fala, ok, deu tudo certo agora. Não, você vai ficar mais vacilante ainda. Gente, como assim? Por quê? Nós estamos num mundo onde o mais recorrente, o mais comum, é esse caminho. É o caminho dos prazeres temporários. É o caminho dos desejos que acontecem todos os dias. Então, quando eu e vocês decidimos fazer um caminho diferente, a gente fica vacilante. Eu não sei se eu estou certa. Eu não sei se, igual a Jaqueline falou, que quando a pessoa me fecha no trânsito, eu tenho que abrir a janela e xingar até a 7ª geração dela, ou se eu tenho que fazer uma oração para ela. Eu não sei, e aí todo mundo já deve ter ouvido isso, mas você é boba demais. Você jura que a pessoa fez isso com você e você não gritou com ela? Não, mas você é muito boba. Será que eu não estou sendo boba? Será que eu não estou sendo omissa? Será que eu não estou sendo carinhosa com quem não merece? Será que quando eu faço a ação, a caridade, quando eu entrego dinheiro, quando eu entrego a roupa, a pessoa em situação de rua não vai vender ela na outra esquina? A gente fica vacilante. E nós compreendermos isso dá um sossego para o nosso coração. Porque eu acho que muitas vezes a gente chega aqui e fala, eu estou vindo para a casa espírita, eu estou tomando passe, eu estou estudando, e eu não estou me sentindo cada vez mais confiante. Lembra a frase do começo? Só sei que nada sei. À medida que a gente evolui, à medida que a gente aprende, a gente percebe que tem mais para aprender. E eu falei também, é para ter problema. E é para o problema de amanhã ser mais difícil que o problema de hoje. Porque se você passou para um problema mais difícil, é que você aprendeu no primeiro. Então você não é bom para a escola. Você aprendeu a somar para você depois aprender a multiplicar. Então se você passou um problema de soma até hoje, temos um problema. Tem algo de errado. Você não está aprendendo a somar. É para você sair do problema de soma, para evoluir para o problema de multiplicação, para depois fazer não sei o que exponencial. E aí depois você vai caminhando. É essa a proposta. E aí, eu vou me sentir super certa? Não. Você aprendeu a somar, depois você aprendeu a multiplicar, mas quando você vai chegar lá fazer a equação de segundo grau e por aí vai, você ainda vai errar. Você ainda vai ter que treinar. Gente, dá um exemplo básico. A maioria de nós aqui começou a andar ali com seu um ano e pouquinho. Eu acho que nós não temos ninguém que não se locomova aqui. Mas a maioria de nós que andamos, geralmente, nós andamos ali por volta do 1 até os 2 anos, alguns um pouco antes. A gente tropeça até hoje. E aí, a gente tem que começar a fazer as pazes com essa ideia de que não é para ser fácil, que você não vai ter certeza, que você vai errar, que você vai ter dúvida. E aí, quando eu chegar no capítulo 5, lá no final, no último trecho da apresentação, a gente vai entender que a oração da manhã, a oração ao longo do dia, vai ajudar a gente a sanar essa insegurança que a gente tem várias vezes. Prosseguindo. Vamos lá de novo de versículos bíblicos. Eu adoro, gente. Eu brinco assim que essa é a parte... Sabe aquelas frases meio coach que o pessoal fala assim? E todo mundo fala, isso aí! Mas você não pensa sobre isso? Eu brinco que tem alguns versículos bíblicos que são a mesma coisa. A gente lê, repete, ouve, mas a gente não pensa no que ele está dizendo. Vamos para mais um que é super recorrente. Mateus capítulo 7, versículos de 12 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. O que ele está dizendo aqui? Ele sintetizou o que a gente estava conversando até agora. É mais fácil, vamos ser muito sinceros, é mais fácil ir para o pagode hoje. Tá? E que pode ir para o pagode, tá, gente? Não foi ninguém pode ir para o pagode, não pode ir. Eu estou só querendo dizer que a gente tem que fazer uma construção de tornar o nosso coração cheio de amor.
Você pode ir lá no pagode, distribuir amor e tá tudo bem. O problema não é isso. O que eu estou querendo falar é que muitas vezes a gente se afasta do nosso caminho espiritual de evolução. A gente se afasta desse processo de melhoramento de cada um de nós. E aí é muito mais fácil eu ficar distante disso. Porque se eu não penso, se eu não tivesse conversado com vocês até agora, e contei o exemplo do motorista, e falei que a gente xinga, se a gente não parar para pensar isso, é muito mais fácil abrir a janela e xingar. Meter a mão na cozinha, a gente é muito prático, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. É a porta larga. A porta é larga, todo mundo faz, é o que você vê. Você sai no trânsito, alguém vai buzinar, alguém vai gritar, a porta é larga, todo mundo vai pular. Muitos são os que passam pela porta. Agora, o caminho que conduz à vida, e aí vamos fazer um pequeno parênteses aqui. Que vida que a gente está falando? Se você estiver falando da vida, essa vida de ser mais importante, de ser o mais forte, de ter o carro do ano, de ter o melhor emprego, talvez esse caminho que eu estou ensinando aqui não vai te ajudar a chegar lá. Agora, o caminho e a vida que a gente está falando aqui é a vida que Cristo propõe. É a vida exercida pelo amor, a vida da caridade. Essa vida é para essa vida que compensa a gente ficar pensando, pensamento, ação, ideia, o que eu vou falar, eu não vou gritar com minha tia. É para alcançar essa vida. E para essa vida, a porta é estreita. Dá trabalho, você tem que pensar, você tem que moderar a língua, você tem que falar assim, eu vou fazer diferente. E eu vou te contar, você vai xingar às vezes, você vai pensar em xingar outras. Mas pouco a pouco a gente vai evoluindo e a gente vai conseguindo, às vezes, não xingar pouco, xingar com a janela fechada. Já é melhor você ver, você xingou com a janela fechada, a pessoa não ouviu, olha que evolução. Daqui a pouco você consegue talvez nem xingar. E aí, quem sabe, um dia talvez você comece a pensar que a pessoa está com dor de barriga. E aí, quem sabe, um dia talvez a gente consegue desejar que ela chegue ao banheiro logo. Tudo bem? 3. Aí foi muito bonitinha, estamos caminhando bem. Vamos lá. Quem ama, cuida. O que eu quero falar aqui nessa parte, e é uma parte não tão grande, e eu vou tentar passar nela um pouco mais breve. Porque até esse momento eu falei assim, gente, é importante que você cuide do falar, é importante que você seja como você age, como você fala, seja amoroso, seja afetuoso. Escolher esse caminho é difícil, mas escolha esse caminho. E aí pode acontecer uma questão. Todos nós podemos, às vezes, cair num outro erro, que é o de não fazer nada. Sabe aquela coisa da criança que está pulando? Aqui tem uma escada, ótimo. A criança sobe a escada e ela vai lá no degrau e ela quer pular ali da grade. Aí ela vai, sobe e ela pula. Na primeira vez ela não machuca. Eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa hora já subiu um negócio aqui na nuca e você falou assim, cadê a mãe? Em vez de falar mãe. Cadê a mãe dessa criança? Mas você respirou fundo, você continuou. A criança não se machucou na primeira. Ela volta de novo e ela sobe. E aí ela vai pular pela segunda. Subiu de novo aquele gelo no meio da sua coluna. E você pensou, gente, não tem ninguém para cuidar desse menino? Alguns de nós nessa hora já vão levantar, já vão catar o menino pela mão e falar, pelo amor de Deus, senta aqui. Um tanto de outros nós vamos continuar no lugar que a gente está, pensando, mas gente, tem ninguém responsável mesmo, né? Nossa Senhora, cadê a mãe que não cuida desse menino? Menino difícil, atrevido. Não é? A gente corre muito risco da gente não fazer nada. O contrário da gente ser caridoso, da gente ser amoroso, não é não fazer nada. Qualquer pessoa, principalmente as pessoas que de alguma forma são mais dependentes de nós, crianças, idosos, pessoas com algum tipo de deficiência, nós somos responsáveis por qualquer pessoa. Se a criança está subindo a escada, pulando da grade, e a gente sabe que a chance dela se machucar é imensa, cada um de nós é responsável.
E tem uma coisa que eu aprendi bem no comecinho, quando eu estava começando a aprender espiritismo. E aí eu vou trazer para vocês. Eu falei, eu gosto de contar causa, né? É a minha parte, então vamos contar causa. Quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita e comecei a estudar a doutrina espírita, eu aprendi uma coisa que ela mudou muito a minha forma de pensar. Tem a ver com a questão da vassoura. O que acontece? Estamos andando pelo centro da cidade. E o centro da cidade é sujo, infelizmente. A gente joga muito lixo no chão. E aí, eu e vocês começamos uma jornada espiritual. E aí, eu tenho quase certeza que ninguém aqui vai jogar lixo no chão. Né? Ninguém vai jogar lixo no chão. Ok, parabéns. A gente não deve jogar lixo no chão. Porém, se nós estamos numa jornada espiritual, e nós estamos numa jornada espiritual, a quem mais será dado, mais será cobrado. Não basta que você não jogue o lixo no chão. Você deve pegar o lixo que está no chão. Por quê? Porque se a pessoa que vier atrás de você tropeçar naquele lixo e se machucar, você é tão responsável quanto a pessoa que jogou o lixo no chão. Já pensaram nisso? Lembra da coisa lá da porta estreita? É isso. Cara, eu já não estou jogando lixo no chão. Olha para você ver. Eu já guardo o lixo, seguro na mão, coloco na bolsa, espero até chegar na próxima lixeira. E tem uma que demora para achar uma lixeira. E quando eu acho a lixeira, ela está lotada, não dá para jogar o lixo. Aí eu saio da minha casa e vou até minha casa com tanto de lixo na bolsa. Porém, a provocação de Cristo é um passo a mais. Não basta não jogar o lixo no chão. Eu devo pegá-lo. Porque se a próxima pessoa cair, eu sou tão responsável quanto o outro. Jéssica, eu vou sair pelo centro da cidade catando todos os lixos? Não, gente, tudo bem, tá? A gente não precisa, não é para tanto ainda. Não é essa a questão. Mas é para a gente pensar, porque muitas vezes não vai ser no centro, mas vai ser aqui na casa. Quantas vezes a gente entra no banheiro e tem um papelzinho higiênico no chão? Gente, não mata, não dói. Você pega um outro papel, você abaixa, pega aquele papel do chão e joga na lixeira. A lixeira está lotada, não está cabendo mais papel. Você pega um outro papel, coloca na sua mão e empurra o papel que está ali. Porque geralmente ele está alto porque ninguém empurrou. Vai caber mais um tanto de lixo. Ainda não resolveu. Você vai pegar, vai sair, vai procurar uma das meninas e falar, olha, a lixeira do banheiro está cheia. Como a gente pode resolver? Está vendo que dá para fazer um pouquinho mais? Não basta que a gente não faça o mal. É necessário que a gente faça o bem. É esse o convite de Cristo. Por isso que a porta é estreita, por isso que o caminho é difícil e por isso que poucas pessoas entram por esse caminho. Diga. Não, nada. Gente, a Diana fez uma pergunta importante. E aí, Diana, talvez eu não te responda agora, mas no fim a gente vai chegar. Mas eu quero compartilhar com vocês o que ela falou. Ela falou assim, olha, eu tenho essa questão com a limpeza do externo. Eu gosto de cuidar do externo, eu gosto de manter o ambiente limpo. Mas, mais do que isso, me preocupa manter o meu interior limpo. E aqui está a dificuldade, manter dentro limpo. E aí, Diana, eu vou trazer um outro caso. Vai dar tempo. Um outro caso muito rápido. Teve um período, o meu marido trabalha com freis. E aí esses freis têm várias ações sociais. E uma das ações sociais era numa comunidade com muita dificuldade, com espaço onde tinha esgoto, muitas complicações. E aí os freis começaram a trabalhar nessa comunidade. E a primeira coisa que eles fizeram foi fazer um jardim. Tinha lá um ambiente que era sempre estava cheio de lixo. Aí eles foram lá, mexeram tudo, tiraram lixo, plantaram flores, árvores. E falou, pronto, agora vai estar bonito, vai ver lindo. Ninguém mais vai jogar lixo nesse lugar. Durou uma semana. Aí eu falei, gente, peraí, né? Aí vamos lá. Que povo ingrato, gastou dinheiro, deixou bonito, ninguém mudou não. Olha, você vê que absurdo? Aqui, Diana, o coração
coração ainda não estava bom, ainda estava sujo. Não adianta tentar mudar o externo se você ainda não transformou por dentro. Os freios tinham acabado de chegar lá, não tinham feito nada para aquele povo. Para que eu estou querendo um jardim bonito? Estou com fome, a minha escola é ruim, o posto de saúde não funciona. Eu não quero um jardim bonito, eu quero outras coisas. Então não adianta vestir-se de forma linda, sepulcro caiado, é a palavra de Deus, de Cristo. Não adianta ser bonita por fora e por dentro está vazio. Não adianta ter um jardim maravilhoso do lado de fora se a gente ainda não transformou a realidade de dentro. E aí, por isso, o desconforto, quando a gente consegue cuidar do de fora, e cuidar do de fora é mais fácil do que cuidar do de dentro. É muito mais fácil você pegar uma roupa bonita, colocar um salto alto, passar uma maquiagem, cuidar do seu cabelo e parecer uma pessoa segura, bonita e por aí vai, do que você cuidar do seu coração, estar com uma boa autoestima e de fato estar se sentindo segura e refletir a beleza que vem de dentro. Então, e aí, Diana, tem um detalhe. Não vai ser nessa vida, e talvez nem na próxima, e nem nas outras, você vai conseguir deixar seu coração puro e todo limpo. Mas reconhecer que ele não está puro e que ele precisa melhorar é a parte do processo de cura. Tudo bem? Nesse trecho aqui, eu vou pular a parte que vai falar do livro. Eu quero falar só de João. Espera aí que eu tenho que saber onde que eu estou. Aqui, João. Tá. Outro trecho que eu adoro. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um trecho exatamente para falar disso, porque nós, pessoas que lemos a Bíblia, temos muita dificuldade de lidar com alguns trechos da Bíblia em que a gente fala assim, mas isso não parece Jesus Cristo. Um dos trechos que a gente tem dificuldade é esse, e o outro é aquele quando a mãe e os meus irmãos foram me procurar, eles estavam em oração dentro da casa. Aí alguém entra e fala assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele fala assim, quem são minhas mães e meus irmãos? E aí ele fala assim, mas como assim, gente? Jesus Cristo está recusando a mãe dele? Tem uma explicação lá. De hoje eu vou cuidar de falar dessa daqui. A gente está aqui em João capítulo 2, versículos de 13 a 16. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércios. Antes de eu falar, vou passar para o próximo. O mesmo Jesus que fez isso é o Jesus que em Lucas capítulo 23, versículos de 36 a 37 e versículo 39, é aquele que quando está na cruz, ele vira e fala, porém dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. As autoridades também o ridicularizavam. Os soldados também o ridicularizavam. Um dos malfeitores, ou seja, outro que estava crucificado ao lado dele, pendurado, blasfemava, falava mal, xingava, blasfemava dele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. E por que esses dois trechos aqui se fazem muito importante da gente comparar? Porque o mesmo Jesus que açoitou, gente, ele açoitou é bater, tá? Ele fez um chicote e bateu. Ele derrubou as coisas. É o mesmo Jesus que quando está na cruz, no momento mais desafiante, sabendo que ele não merecia estar lá, ele pede perdão. E é isso daqui, é para a gente voltar lá no começo dessa parte, onde eu falava, quem ama, cuida. Quando necessário, Jesus derrubou as bancas, açoitou quem estava fazendo as coisas erradas e mandou que eles saíssem dali. Quando necessário, ele clamou por perdão. Quando necessário, eu e vocês vamos salvar a criança que está pulando. Eu não sou a mãe, tudo bem, eu não sou o pai, ok, eu não conheço, ok, mas é meu dever e é seu dever não
deixar que aquela criança machuque. A gente tem isso combinado? Que uma cuida? Ok. A gente acaba de entrar nos 10 minutos finais. Eu tenho 2 trechos para falar. Eu não vou atrasar, porque a Erika puxa minha orelha. Vai dar certinho, a gente está quase chegando. Vamos lá, vamos lá. Ela puxa a orelha, ela é brava, a Erika, ó. Não é? Eu sei. Eu não sou igual a ela, não, viu? É igualzinha? Então tá, vou ficar aqui pertinho, você me defende. Você me defende. Vamos lá, gente. Item 4. Encha. Alguém? Ô, Jéssica, Diga. esse estudo seu não foi feito para 1 hora, não, né? Isso é um seminário, né? Aqui, a questão é que eu falo pra caramba, gente. Eu não sei falar pouco. O que eu estou perguntando Diga. é que ele tem mais tempo. Eu estudo para mais tempo. É o que eu estou vendo, esse está doido. Aqui, se você me der tempo, a gente senta aqui, come um pãozinho de queijo, pega um café, a gente fica aqui o dia inteiro batendo papo. Dá para fazer um seminário com isso aí. Porque para contar causa eu sou boa, eu acho causa de todo mundo para contar, quero ouvir os seus, mas a ideia é que coubesse em 45, porque o estudo que eu fiz era de 45, mas a gente vai fazer caber em 1 hora e agora faltam 9 minutos. Vamos lá que a gente vai acabar. Enxergue a trave no seu olho. Não passou isso. Não passou? Aí, tá vendo? Obrigada por avisar. Tá aí? Enxergue a trave no seu olho. Deixa eu ver o que eu vou ler aqui com vocês. Tá. Pessoal, por questão de tempo, eu só vou passar a ideia. O que a gente está falando aqui? Qual que é a questão? Enxergue, porque muitas vezes você enxerga o cisco no olho do seu irmão e não enxerga a trave no seu olho. Lembra dessa passagem? Qual que é o detalhe? Muitas vezes, quando a gente olha para as outras pessoas, a gente consegue falar: que menino pirracento, cadê a mãe daquela criança? Nossa, olha pra você ver que absurdo, ele me fecha no trânsito. Muito comum. Você entra no banheiro, o banheiro tá sujo. Nossa, que pessoa porca que entrou aqui, né? Nossa Senhora. Tem educação, não? Mas a gente não enxerga que a gente faz as mesmas coisas várias vezes. Pode ser que você não foi a pessoa que largou um tanto de papel higiênico no chão do banheiro. Mas quantas vezes a gente levanta de um lugar, gente, isso é muito comum em shopping. Você acabou de fazer um lanche, o shopping está lotado, lotado, lotado. Você está sonhando em achar uma mesa. Aí você acha uma mesa. Aí a pessoa que acabou de levantar da mesa, ela largou tudo na mesa. Aí você está vindo com o seu lanche, tem um tanto de lanche da outra pessoa na mesa, você coloca o seu lanche meio de um ladinho e começa a catar o lanche da pessoa. Aí você junta, morrendo de raiva. Nossa, mas que falta de educação. Que pouco porco, lá. Tirou o lanche da pessoa. Você acabou de lanchar, você larga o lanche na mesa de novo, poxa. Quantas vezes a gente enxerga o cisco no olho do irmão e a gente não enxerga a trave no nosso olho? E aí a gente volta para o começo. A quem mais será dado, mais será cobrado. A partir do momento que você toma conhecimento dos ensinamentos de Cristo, não basta que você não faça o mal, é dever que você faça o bem. Ok? Temos uma proposta, tem uma enteada de 17 anos. Ela odeia, mas ela faz. Quando a gente acaba de lanchar no shopping, não basta que a gente recolha as nossas coisas. Ela pega um papelzinho, ela limpa os pratos e ela joga o resto da comida na lixeira. Ela gosta? Não, ela odeia. Mas não basta que ela não faça o mal, é necessário que ela faça o bem. A gente começa ensinando ela a tirar a comida do prato. Porque já lavou o prato cheio de comida? Gente, que raiva que dá quando a pessoa lava a comida no prato e enche água. Aí fica pior ainda do que estava. Só porque não tirou a comida. É isso. A gente está ensinando a ela que não basta que ela tire o prato da mesa. Ela tem que tirar a comida. Porque quem for lavar vai agradecer a ela que a comida não está ali no prato. Tá no 5? 5. Faltam 6 minutos. Ora et labora et legere. Ora et labora et legere. É o termo em latim para a gente falar: ore, trabalhe, estude. Ora et labora et legere. E por que ora et labora et legere é uma frase fantástica? É uma frase de São Bento. Por que ela é muito boa? Porque em muitos outros espaços religiosos basta a oração. Tem gente que vai na missa todo dia, vai no culto todo dia e faz o terço e não tem nenhum problema em fazer isso, tá, gente? Eu estou dizendo que as pessoas fazem essa parte, ora, só que ela não trabalha. Trabalho, caridade, amor e exercício.
Eu tenho que distribuir sopa? Não necessariamente. Eu tenho que, sei lá, dar meu dinheiro, doar roupa? Não necessariamente. Quando você chega no banheiro, pega o papelzinho higiênico, empurra o lixo, aqui dou umas dicas. Sabe aquele vaso que começou a ficar ali pingadinho, sujo? Você pega o papel higiênico, enrola na sua mão, pega um tiquinho do detergente, sabãozinho ali, ó, passa na beiradinha, dá uma descarga, fica perfeito. Tá sujo? Se ele for possível de mover, você joga ali 2 pinguinhos de sabonete ali no vaso, dá descarga, espera o tiquinho da descarga, melhora 90%. Labora, legere, estude. E aí, nesse ponto, eu acho que o Espiritismo é fantástico, porque o Espiritismo exige que nós estudemos. A nossa salvação se dá pela evolução. A nossa evolução se dá pelo aprendizado. O nosso aprendizado se dá pelo estudo. Eu não sei ler, eu não gosto de ler. Tem palestra, tem livro, tem áudio. Eu não tenho paciência. Você vem aqui para casa e compartilha um momento. Eu não tenho paciência. Você senta com alguém e conversa. Eu não tenho paciência. Você ora e entra em contato com você mesmo. Porque Deus habita dentro de cada um de nós. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é certo e o que é errado. A gente não gosta de saber. A gente pega e faz assim, lá, 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 lá. Eu não estou ouvindo, eu não quero saber. Criança não faz isso, dá uma raiva? Ok. A gente faz isso o tempo inteiro. Você sabe, eu sei o que está certo. É muito mais fácil se a gente resolve se dedicar. Se a gente resolve vir aqui, fazer a oração que transforma, a oração da manhã, a oração antes de comer. E aí lembra sempre, gente, a oração não é essa coisa fantástica, que você tem que ir para um lugar específico, ajoelhar. Basta que você entre em contato com Cristo, com Deus, com os espíritos protetores que nos orientam. Você pode estar o dia inteiro conversando, falando, me dá paciência. Você está aqui comigo? O caminho que eu estou está certo? Isso também é oração. Trabalha, quando você trabalha, quando você escolhe o espaço da caridade, esse exercício ajuda a gente a ir melhorando. É igual a escola. Toda vez que eu faço exercício, aumenta e ajuda o meu aprendizado. Mas, se eu não estudo, eu não tenho que aprender. Eu não estou fazendo a minha parte. Seria aprender. Para eu estudar, para eu colocar em prática, é importante que eu aprenda. Como o nosso horário faltam 2 minutos, vão faltar alguns slides aí para frente. Agora acho que eu passei tudo de uma vez. Vou sair. É para eu acabar, tá vendo? Até os slides foram embora. É exatamente para isso. Eu só vou trazer uma leitura muito pequenininha, que era o que ia fechar para a gente o texto. E aí é um trecho ainda do livro Moldando Pensamentos, e é o fechamento de um capítulo. Age com Cristo no comando de tua mente. Tem o amor cristão em teu coração e em tuas palavras, e Deus estará contigo, dando o suporte necessário para o teu caminhar. Pensa antes de falar e agir. Mantenha a conexão celestial. Fala sobre o Cristo e busca viver com seus ensinamentos e inspiração. Silencia quando necessário e ora muito, pois a prece nunca é demais. É isso. Obrigada, Vamos lá, gente. Vamos encerrar aqui para a gente ir para a parte dos passes. Eu vou fazer com vocês igual eu faço com o pessoal lá da assistência da casa onde eu frequento. A gente vai inspirar e quando a gente for inspirar, que é puxar o ar, pensa que você está cheirando uma flor. Puxa o ar, cheira a flor, puxa o ar. Agora sopra uma vela, solta o ar, coloca para fora. Mais uma vez, cheira uma flor. Sopra a vela. Uma última vez, cheira a flor. Sopra a vela. Senhor, agradecemos a oportunidade do aprendizado desse dia. Sabemos, Senhor, que a transformação pela qual nós passamos é um caminho longo e nem sempre é um caminho fácil. Mas nós damos o primeiro passo da nossa jornada diariamente, quando escolhemos viver sob teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade do aprendizado.
Agradecemos aos espíritos benfeitores que nos acompanham. Agradecemos a casa de Augusto César Neto, que nos acolhe e nos permite fortalecer para que tracemos a jornada para o aprendizado e para a evolução. Permita, Senhor, que consigamos prosseguir nesse caminho, apesar das dificuldades. E que assim, Senhor, como portadores da Tua luz, como cada um de nós somos, nós consigamos levar a Tua luz aonde é mais necessário. Que assim seja, graças a Deus.